Bom dia. Vamos para mais um bate-papo sobre cirurgia plástica aqui no nosso canal. Plástica sem frescura. Com quem me acompanha já nos viu falar de assuntos mais espinhosos da cirurgia plástica. Percebe que o toque do canal não é vender cirurgia, não é falar só das maravilhas que a cirurgia plástica pode proporcionar, e ela realmente pode proporcionar maravilhas, né? A cirurgia plástica é uma especialidade de inclusão, onde as pessoas buscam soluções das dores que elas sentem na alma em relação ao que elas veem no espelho. Então, realmente ela consegue dar alívio para muitas dores físicas e até as psíquicas. Mas o canal também trata de complicações, de intercorrências. Então nós já falamos aqui de necrose de areola, nós já falamos já mostrei hematoma de mama, sangramentos na mama, né, um caso de um grande hematoma de abdômen que nós tivemos há alguns meses atrás. Por quê? Porque essa é a realidade de quem tem um volume de cirurgia diário. Quem opera todo dia vai ter algumas intercorrências. E nós temos que estar preparados para atendê-las. Então, o cirurgião que diz que não tem complicações, que não tem resultados insatisfatórios, é porque ele não está operando. A maior verdade em qualquer especialidade cirúrgica é: quanto maior o seu volume de trabalho, consequentemente vai ser maior o volume de intercorrências, porque isso é estatístico, né? Então a gente precisa estar preparado para isso, né? Operar em instituições que têm a estrutura e equipe preparadas para atendimento rápido ao paciente, e é isso que faz a diferença de uma cirurgia segura para o contrário, né? Então hoje, nessa linha de poder mostrar para vocês, né, as coisas que podem acontecer e que vão acontecer em algum momento numa cirurgia, seja ela plástica, ortopédica, gastroenterológica, né, urológica, todas as especialidades médicas precisam conviver no seu dia a dia com aquelas situações onde nem tudo corre como a gente esperava. Isso faz parte da medicina, porque a medicina não é uma ciência exata, né? A medicina é a arte aplicada à ciência, ou ciência aplicada à arte, porque depende de sensibilidade do profissional, depende da resposta pessoal de cada paciente. Então a gente não consegue reproduzir sucesso em 100% dos casos, porque tem arte aplicada à ciência. Pois bem, passando essa pequena introdução, o que eu gostaria de citar aqui foi um caso de um facelift, uma cirurgia de face que nós fizemos há cerca de 10 dias, e uma cirurgia completamente tranquila durante o pré-operatório, durante o tempo cirúrgico. Uma cirurgia que normalmente leva aí 3 horas e meia, foi feita em 2 horas e 40, um nível de sangramento praticamente zero, né? Então, uma cirurgia tão tranquila que eu cheguei a comentar com a equipe: olha, dá até medo de fechar, porque está tão sequinho, nada sangra. E a cirurgia acabou por volta das 10 da manhã. A gente começa sempre muito cedo, né? A cirurgia acabou por volta das 10 da manhã. E foi todo mundo para casa. A paciente chegou no quarto aí por volta de 1, 2 horas da tarde, que tudo dentro do padrão esperado, né? Porque tem que passar pela recuperação anestésica. E por volta das 4h30 da tarde, eu fui contactado pela enfermeira do andar, pela enfermeira responsável pela enfermaria, pelas pacientes que estão internadas, relatando que a paciente estava com um desconforto na cirurgia, pedindo para abrir o curativo, porque a face fica toda enfaixada. E eu autorizei, claro, a abertura do curativo, e no mesmo momento já havia subido uma colega médica do pronto-socorro, né,
Então, nós operamos num hospital grande, com estrutura, e essa colega já tinha verificado que a pressão estava boa, a frequência cardíaca estava boa, a saturação da paciente estava acima de 93%, tudo dentro dos parâmetros normais, mas ela mantinha a queixa de desconforto. Diante disso, como eu estava num compromisso em Vitória, cerca aí de 25 quilômetros distante do hospital, e numa sexta-tarde o trânsito me impediria de chegar lá rapidamente, eu pedi que a minha enfermeira, a minha instrumentadora, fosse ao quarto da paciente para verificar e me mandasse uma foto. Então, foi identificado por ela, cerca de 10, 15 minutos depois, um hematoma. A paciente fez um pico hipertensivo, a pressão dela subiu depois da cirurgia, uma paciente que não era hipertensa antes da cirurgia, e essa pressão subiu, talvez até pelo estresse do procedimento, né, a mudança de rotina que a cirurgia exige, essa pressão subiu e houve um sangramento na cirurgia. E sangramento em cirurgia da face é sempre uma urgência, é algo que a gente precisa ser ágil, porque a paciente precisa voltar para a sala de cirurgia para identificar o ponto de sangramento e fazer o esvaziamento desse sangue que fica retido na área cirúrgica, né? Isso precisa ser feito de maneira muito rápida. Então, cerca de meia hora, 40 minutos depois, essa paciente já estava no centro cirúrgico, anestesiada e pronta para o procedimento. Então, foi exatamente o tempo que eu levei de deslocamento, né, do compromisso que eu tinha no centro da cidade até a região do hospital, até o hospital, que fica a mais ou menos 25 quilômetros de distância. Mas esses 25 quilômetros de distância, numa sexta-feira, às 4 horas da tarde, aqui em Vitória, é algo que leva aí 40 minutos. Então, cheguei lá, estava tudo em ordem já, graças a Deus. A paciente no dia seguinte teve alta às 9 e pouca da manhã, estava em casa antes do horário do almoço. Ontem eu fui vê-la em casa e ela está super bem, então foi apenas um grande susto, né, que graças à agilidade de toda a equipe conseguiu ser revertido, mas eu queria fazer aqui um registro da importância que é estar numa instituição de qualidade, de segurança, e principalmente dar os meus parabéns e o meu agradecimento a toda a equipe que participou desse atendimento. É uma cirurgia que, na imensa maioria das vezes, transcorre de forma muito tranquila, mas quando há uma intercorrência precisa de agilidade. Então, nesse caso específico, nós tivemos um atendimento rápido da enfermagem do setor de internação, da médica plantonista da emergência, da minha equipe pessoal, do núcleo duro da minha equipe, que é a minha instrumentadora, a minha equipe de anestesia. E aqui eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos colegas que me ajudaram nesse atendimento, né? Então, primeiramente, a enfermeira do andar, que é o primeiro contato com a paciente, a colega plantonista da emergência, a doutora Luíse, doutora Júlia, doutor André, e por último o doutor Lucas, que foi quem ficou com a paciente até 11 horas da noite, meia-noite, quando encaminhou-a para o quarto, né, e que me impediu, inclusive, de ficar no hospital. A minha intenção era ficar lá, eu ia dormir no hospital. Ele falou, não, pode ir para casa, vai descansar, que eu fico com ela. Então, vocês conseguem perceber o valor disso tudo? É algo que não tem como mensurar. São pessoas que te abraçam e acolhem o seu paciente no cuidado junto com você, né? E um agradecimento ainda mais especial à minha instrumentadora, a Maria do Carmo, que já está comigo há praticamente 10 anos. A Maria sabe tudo que eu vou fazer antes mesmo que eu faça.
ela consegue perceber o que eu vou querer fazer antes mesmo que isso aconteça. E quem conhece a Maria sabe que ela trabalha completamente na surdina, a gente nem percebe que ela está ali às vezes, mas ela está sempre um passo à frente daquilo que nós vamos fazer. A Maria é a pessoa que sabe qual é o meu material, o que eu tenho de material, o que eu preciso de material, o que eu vou usar na cirurgia. Então, e foi a Maria, claro, com uma ordem minha, quem colocou a paciente na sala de cirurgia, foi quem começou a abertura do procedimento cirúrgico, porque a gente precisa liberar a pressão desse sangramento, então precisa abrir alguns pontos para que a pressão diminua, né? E quando eu cheguei no centro cirúrgico, tudo isso já estava encaminhado. A paciente já estava entubada, anestesiada, em conforto, protegida por essa equipe toda de médicos, né, de anestesistas, a equipe do centro cirúrgico. Preciso citar aqui o enfermeiro do centro cirúrgico, o Cassiano, que foi extremamente ágil na descida da paciente para o centro cirúrgico. Então, fica aqui a mensagem de que a cirurgia é sempre mais segura quando feita num ambiente hospitalar de grande porte, com uma equipe comprometida com o cuidado com o paciente. As pessoas ali não estavam preocupadas em agradar o André. A preocupação era em dar suporte a essa paciente. E é por isso que eu estou naquele hospital, com aquela equipe de anestesia, há praticamente 18 anos. Então, isso não tem preço. Isso tem um valor inestimável, né? E graças a Deus, hoje, essa paciente está em casa, em condições super confortáveis, né? Evoluindo completamente bem, porque no dia seguinte, para ela, é como se nada tivesse acontecido. Para a cirurgia dela, é como se nada tivesse acontecido. O atendimento foi tão rápido que nós conseguimos reverter o quadro para que, menos de 24 horas depois da intercorrência, ela estivesse com a cirurgia correndo normalmente o seu curso de evolução. A agilidade no socorro é muito importante. Então, novamente, todas as vezes que uma paciente me pergunta se a gente tem como garantir que nada vai acontecer, a resposta é sempre que não, não tem, é impossível. O cirurgião, nenhum médico tem o poder de dar esse tipo de garantia, mas o que a gente pode garantir é que haverá sempre uma equipe comprometida e do lado da paciente para atendê-lo o mais rápido possível. Então, pense bem antes de fazer uma cirurgia, seja ela qual for, fora de um ambiente deste padrão. Cirurgia precisa de cuidado, precisa de estrutura. É claro que isso tem um custo, mas o custo da vida humana é inestimável.